Olá, sejam bem-vindos à aula de arte. Eu sou a professora Patrícia Souza e hoje nós vamos falar sobre a arte da pré-história, o início da história humana. Ao longo das eras, dos períodos, a arte assumiu diversas funções, significados, de acordo com o espaço e com o lugar e também com quem as produziu, tá? Então, podemos dizer que a arte é um fruto do seu meio. Para a gente entender um pouquinho sobre a história da arte, a gente precisa se guiar por algumas perguntas. Quando o homem começou a criar obras de arte, com o que elas se pareciam? O que o induziu a criá-las? Quais foram os motivos que surgiram para que essa arte existisse? Toda a história da arte, todo o estudo da história da arte deve se guiar por essas perguntas. Mas o que nós podemos chamar de arte da pré-história? Como nós podemos identificar a arte da pré-história? A arte da pré-história pode ser definida como aquelas manifestações criadas pelo homem da pré-história. Que manifestações são essas? Desenhos, pinturas, baixos relevos e alguns pequenos passos da arquitetura que nós vamos ter no final do período pré-histórico, lá no período neolítico. A caverna mais famosa que nós temos aí quando vamos estudar arte da pré-história, arte rupestre, a caverna de Lascaux foi encontrada por um grupo de adolescentes que estava passando ali pela região e viu que tinha algo estranho, diferente naquela caverna, então eles avisaram o seu antigo professor, que foi verificar a caverna e descobriu que ali havia um importante registro da nossa história. Supõe-se que as pinturas que estejam nas paredes de Lascaux tenham entre 17 e 15 mil anos de idade. Ainda na França, nós teremos a caverna de Chauvet. Ela foi encontrada em 1994 e essa caverna ela apresenta desenhos um pouco diferentes dos desenhos encontrados na caverna de Lascaux. Estes desenhos apresentam maior naturalidade e composição dentro da caverna em suas paredes. A caverna foi descoberta em 1994 e, no ano de 2010, foi feito um incrível documentário chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Inclusive, eu recomendo assistirem este documentário, porque neste documentário os cientistas relatam as descobertas que foram feitas a partir dos estudos nessa caverna. Saindo um pouco da França, indo para a Espanha, nós temos a caverna de Altamira, a primeira caverna que foi descoberta. Ela foi descoberta no final ali do século XIX e algumas das imagens encontradas nessa caverna são imagens que vão aparecer para vocês aí naquela pesquisa. São imagens bem icônicas para o estudo da história da arte e da pré-história. Como que essa caverna foi descoberta? Foi o seguinte: um caçador estava ali no seu ofício, andando, mais uma vez, por uma região remota da Espanha, e nesse dia ele levou a filha dele para dar um passeio junto a ele para a caçada dele. Então, a filha dele observou a caverna. Ele já havia observado a caverna 4 anos antes, mas não tinha notado nada demais. Até que, quando a filha dele acompanhou ele nessa jornada, 4 anos depois, e viu, ela enxergou uma das imagens que mais vão aparecer na arte rupestre, na arte da pré-história, nessas pinturas em caverna, que são bois. E foi o que ela exclamou: "Olha, pai, são bois!" E são essas imagens que geralmente sempre aparecem. Mais para frente eu vou explicar por que essas são as imagens mais comuns encontradas em cavernas do período paleolítico na pré-história. E o Brasil não vai ficar de fora da arte da pré-história, lembrando que esse período contempla todos os lugares do mundo e o nosso melhor representante de arte rupestre está no
Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Existem várias pinturas rupestres nesse Parque Nacional, certo? E não só pinturas, mas vários vestígios da ocupação humana. Esse Parque Nacional, ele foi criado nos anos 70, 1970, por uma arqueóloga chamada Nied Guidon. Nied Guidon é a responsável pela catalogação e pela preservação desse patrimônio que nós temos aqui no nosso país. Graças a ela e aos vestígios que foram encontrados no Parque Nacional da Serra da Capivara, que nós temos aí uma tese que pode ir contra a tese. O que é uma tese, né? É uma ideia que nós temos sobre a ocupação humana dentro das Américas. Essa tese, que vai estar nos livros de história, nos livros de arte, é a tese de que a América foi colonizada não, os primeiros habitantes chegaram pela América do Norte, mas os vestígios que Nied encontrou no Parque Nacional da Serra da Capivara comprovam que, na verdade, talvez essa teoria não esteja tão correta. Por isso é importante acompanhar a ciência e os novos achados, as novas notícias, para ficar por dentro das novidades. Não apenas pinturas de bois são encontradas dentro das cavernas. Tem algumas etapas de desenho que foram encontradas dentro das cavernas. A gente tem que ter em mente que essas cavernas foram habitadas por gerações e gerações de seres humanos. Não foram apenas duas famílias que estiveram dentro dessas cavernas, mas sim muitas pessoas, muitos seres humanos habitaram essas cavernas. E em diferentes épocas, em diferentes períodos, certo? O ser humano não iniciou essa jornada de desenhos nas cavernas com os animais. Primeiramente, nós tivemos a etapa do negativo, nas mãos, e do positivo. O negativo é quando a cor está por volta da mão, e o positivo é quando a mão é pintada para colocar. É como se fosse uma identificação da era paleolítica, certo? Aí, a próxima etapa, nós temos os desenhos realmente em cavernas, de animais sendo caçados, animais sendo mortos, seres humanos nessas cenas de caçada, certo? Essa é a nossa segunda etapa. Tudo isso poderiam ser encontrados numa mesma caverna. E a nossa terceira etapa são os símbolos abstratos. Como assim abstratos? Pontos, linhas, círculos, espirais, algumas marcações astronômicas, tudo isso foram encontrados nas cavernas. Agora que você já conhece algumas pinturas rupestres, o que será que elas podem significar? Bom, nós temos aí a hipótese mais aceita. A hipótese mais aceita é de que o homem da pré-história tinha um desejo, o desejo de estar vivo. E para estar vivo, ele precisava se alimentar. E, como ele era nômade, ele não ficava no mesmo lugar, ele dependia da caça e da coleta para se manter vivo. Naquele dia que a caça não fosse tão boa, ele não poderia se alimentar e alimentar a família dele. E isso era uma coisa muito ruim. Então, todo o sistema de crenças e desejos que ele tinha estava fixo na ideia de que a caçada deveria ser bem sucedida. Então, o que ele desenhava nas paredes das cavernas? Cenas de caçada. O que isso significa? Significa que os motivos que levaram o homem da pré-história a desenhar em cavernas são motivos mágicos, religiosos e ligados a um sistema de crenças que, se ele fizesse esses desenhos, talvez eles poderiam se concretizar na realidade. E por esses motivos que eu digo que a arte é fruto do seu meio. Foram
esses objetivos que o homem da pré-história tinha que o levou a produzir essa arte. A arte tem essa aparência por conta de quem a produziu e por quê. Estes foram alguns motivos que os cientistas, pesquisadores, arqueólogos entendem que foram por isso que o homem da pré-história produziu essa arte em cavernas, especificamente as pinturas. Muito bem? Então, são motivos baseados nesse sistema de crenças que eu acabei de falar. Sistema mágico, uma questão de desejo. Mas, vocês podem estar se perguntando, como é que foram feitas essas pinturas? Que materiais eles utilizaram na fabricação, na produção dessa arte da pré-história? A gente tem que pensar que não tem como o homem da pré-história ir numa loja fazer compras de materiais artísticos. Então, ele tinha que produzir os seus próprios materiais. E onde ele ia encontrar a sua matéria-prima? Na natureza, certo? Essas imagens de pinturas, essas pinturas em cavernas, geralmente elas chegaram até a gente porque esses materiais são de origem mineral. Tudo que é de origem mineral vai ter uma duração maior. Então, foi por isso que eles chegaram até a gente depois de tantos anos. O que o homem da pré-história utilizava então? Pigmentos. Ah, mas o que são pigmentos? Os pigmentos são todas aquelas substâncias que são utilizadas para dar cor a uma tinta. Podem ser, se nós pensarmos no preto, por exemplo, carvão queimado. Imaginem, ao final de uma caçada, teve o lanche, teve a janta ali, e como é que essa carne vai ser feita? Vai ser feita no fogo. Após o fogo cessar, nós temos o carvão queimado. Esse carvão, né, essa madeira queimada, vai dar a cor preta, por exemplo. Outras cores que são mais predominantes, além do preto, como o vermelho e alguns tons de ocre e amarelo, vão ser retirados de pedras metálicas e outros minerais, todos encontrados na natureza. O sangue de animais também era utilizado por conta da sua viscosidade para poder grudar nas paredes. Também eram utilizados ossos de animais, pelos de animais e nossa ferramenta mais importante aqui para a arte, né? As mãos. Até agora nós falamos sobre desenhos e pinturas. Agora nós vamos partir para uma outra manifestação artística, a escultura. Como que é a escultura do período paleolítico? O primeiro período da nossa história, da história da arte da pré-história, certo? Como que é? Então, características principais da escultura da pré-história. Elas serão pequenas. Por quê? Elas precisam estar podendo caber na mão. Por quê? O homem da pré-história, ele é nômade. Então, ele precisa se movimentar e ir de um lugar para outro. Então, ele não pode ter algo pesado que ele vai carregar. E, como ele não fica no mesmo lugar, ele não vai deixar os pertences dele ali. Imaginando que esse pertence, essa escultura, é algo significativo e importante para ele, certo? Bom, além do tamanho, qual que vai ser a temática dessas esculturas encontradas no período paleolítico? Lembrando que algumas dessas esculturas foram encontradas próximas às cavernas que eu tinha dito antes. No caso dessa escultura que eu vou citar agora, não, mas foi encontrado num sítio arqueológico. Essa escultura que eu vou falar agora é a Vênus de Willendorf, certo? Ela foi encontrada na Áustria, na cidade de Willendorf. E vamos observar nas imagens quais são as características dessa escultura. Que figura essa escultura representa? Figuras femininas, traços femininos, um corpo feminino, voluptuoso, grande, tá? Mas por que será que os homens e mulheres, talvez, quando eu falo homens, eu falo a humanidade em geral, por que eles produziram essa escultura com essa aparência? Tem um porquê, certo? O porquê é o seguinte,
Essa escultura ela está relacionada a dois fatores: fertilidade. Então, quadris largos significavam que a mulher ia poder gerar muitos filhos. Então, isso tem a ver com prosperidade dentro da crença do homem da pré-história. E também, por que ela tão rechonchuda? Porque isso significava exatamente isso que eu acabei de falar: prosperidade, riqueza. Imagine viver num ambiente que você luta dia a dia para sobreviver, para se alimentar. Alguém que tem essa forma é alguém bem-sucedido, alguém que obteve sucesso na vida. Por isso, essas formas. E por isso o homem da pré-história rezava, né? Tinha o seu desejo ali ligado a esse tipo de figura. Assim como as pinturas encontradas nas cavernas, as esculturas do período paleolítico vão ser encontradas em todos os lugares do mundo. E trazendo aí para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, eu vou citar para vocês a Vênus Pantaneira. A Vênus Pantaneira ela não é pedra, como a Vênus de Willendorf, que eu apresentei anteriormente. Ela é uma cerâmica charaés, encontrada ali na região da cidade de Corumbá. E, inclusive, essa escultura está no MUPAN, que é o Museu de História do Pantanal, na cidade de Corumbá. Saindo da escultura e indo para uma outra manifestação, que é o relevo. O relevo, ele está bem próximo ali da escultura, no ato, né, mais físico, tridimensional, certo? E nós vamos citar um outro exemplo aqui do nosso país, que é a Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá fica no estado da Paraíba e é uma pedra bem grande. Tem cerca de 50 metros de largura e 3 de altura. O que é que tem na Pedra do Ingá? A Pedra do Ingá, ela vai apresentar exatamente aquele terceiro estágio da evolução humana, da representação, que é a parte mais abstrata da arte. Não necessariamente vão ser representadas cenas completas, objetos completos, são muito mais símbolos abstratos, como marcações em forma de ponto, linha. E alguns arqueólogos, ao estudarem a Pedra do Ingá, descobriram que tem algumas marcações astronômicas fixadas na Pedra do Ingá. Vocês podem observar aí nas imagens vários pontinhos e alguns símbolos abstratos. Até agora, nós falamos do primeiro período da pré-história, período paleolítico. Esse período é o período que também os historiadores chamam de período da pedra lascada, certo? Então, esse período, como que ele vai se caracterizar? O homem vai ser nômade. O que quer dizer isso? O que quer dizer ser nômade? Ele não vai se fixar num só local, ele vai ficar indo de local em local atrás de alimento. Só que, ao final do período paleolítico, ocorre um acontecimento que vai mudar a nossa vida para sempre. A partir desse momento, vai mudar tudo e a arte também vai mudar bastante, vocês vão acompanhar aí. Qual que foi essa grande mudança? Essa grande mudança a gente chama de Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? A Revolução Agrícola é o descobrimento da agricultura e da criação de animais. Tá, mas o que isso vai influenciar? Bom, muita coisa vai mudar. Por quê? Primeiramente, nós vamos passar do nomadismo para o sedentarismo. Por que isso vai acontecer? A partir do momento que a humanidade aprendeu a lidar com os grãos, aprendeu a lidar com as plantações, o homem foi capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, ele não precisava mais ir de um lugar ao outro atrás de alimento. Esse alimento ia ser produzido ali mesmo, onde ele estava. Então, ele não precisava mais ir de um lugar ao outro. Ele vai, então, se fixar num só lugar. E nós vamos, passar de um ser nômade para um ser sedentário, que é o que nós somos até hoje, certo? Nós vamos entrar no sedentarismo. O homem vai se fixar e aí, a partir disso, tudo vai mudar. Nós vamos ter
surgimento de novas manifestações de produção manual, certo? Duas vão se destacar bastante: a cerâmica, certo? E a tecelagem. Vou falar da cerâmica primeiro. O que é a cerâmica, vocês sabem? A cerâmica, só para vocês terem uma ideia, é todo aquele objeto que vai ser produzido a partir da argila, certo? É qualquer objeto que vai ser produzido da argila e depois vai sofrer uma queima, certo? Por que vai surgir essa nova manifestação manual, manifestação artística mais para frente? Por quê? Por conta da necessidade de armazenamento de grãos, certo? Armazenamento de trigo, de cevada, são aqueles primeiros grãos que a humanidade vai plantar e ter, certo? Tanto que, qual é o alimento mais antigo preparado, cozido, que a gente imagina? Além da carne, claro. O pão é um dos alimentos mais antigos, aí vai surgir inclusive na pré-história, nesse período neolítico, por conta já decorrente dessa produção agrícola do homem do neolítico. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar sobre os nomes: paleolítico e neolítico. Paleolítico, paleo quer dizer velho, tá? Então, a primeira parte da pré-história. Isso é bom vocês estudarem arte em história, né? Eu já vou salientar aqui para vocês, certo? E o neolítico, neo, quer dizer novo, certo? Então, a última parte da pré-história, a parte mais nova, digamos assim. A partir, então, dessa revolução agrícola, que é o que eu estava dizendo, outras coisas vão surgir, além da cerâmica, que não são manifestações artísticas, mas que vão ser determinantes para a organização da sociedade nessa época que nós estamos falando. Acredito que você já tenha ouvido o professor de história falar disso, mas é que aqui no Neolítico vai surgir uma coisa que nós também temos até hoje, que é o quê? A privacidade, digamos assim, o produto próprio, a propriedade privada. Até ali no Paleolítico não existia muito essa preocupação com o que é meu, o que é seu é seu. Agora no Neolítico isso vai ficar muito mais claro. Como que isso vai acontecer na realidade? Vamos imaginar que você tem a sua família e o seu vizinho tem a família dele, ali vivendo na mesma área, certo? Você cria animais, você tem a sua plantação e o seu vizinho também, certo? Só que acontece, vai acontecer uma praga, vai acontecer algum desastre natural, por exemplo, na sua região. Isso vai desestabilizar você e a sua família, mas o seu vizinho vai ficar tudo tranquilo. O que a gente tem aqui? A criação das classes sociais. Tá? A partir da criação das classes sociais, nós vamos ter a criação das primeiras sociedades, certo? Isso vai ficar mais claro mais para frente, quando nós formos falar sobre arte egípcia, em que tem um poder centralizado. Até agora nós temos aí pequenos clãs, pequenas famílias. Outra coisa que vai surgir também, uma manifestação de produção manual, são os meios de transporte. Então é nessa época que vai surgir também os barcos, por exemplo, instrumentos para pesca, vai ter uma mobilidade diferente, porque o homem vai poder se concentrar no mesmo lugar, então ele vai ter mais tempo para se dedicar a essas funções. Estabelecido como que está a nossa sociedade nesse momento, no período neolítico, nós vamos para a arte então. Quais é que foram as mudanças a partir desse período? Além da produção de artefatos, que eu já tinha falado, cerâmica, tecelagem é a produção de tecidos, tá? Até esse período, os seres humanos utilizavam recortes de peles de animais. No período neolítico, que é o período que a gente está falando agora, isso vai modificar. A partir de agora, com a plantação do algodão, por exemplo, os seres humanos vão fabricar os fios dos tecidos e vão fabricar tecidos, assim,
não é como os tecidos que nós usamos hoje, né, que são fabricados numa indústria, tem uma produção diferente, mas já são diferentes do período anterior. Aí nós temos a maior modificação dentro desse período neolítico, que é o surgimento das primeiras estruturas arquitetônicas. Então nós vamos ter aí os primeiros passos da arquitetura. Não é uma arquitetura como a gente entende hoje em dia, mas são os primeiros surgimentos das estruturas, certo? A gente tem que entender que até o período paleolítico o homem tinha que se deslocar de um local ao outro, então ele não ia ficar fazendo marcações nos lugares ou deixar coisas nos lugares que ele habitava. Ele simplesmente carregava o que ele precisava com ele e finalizava aí. A partir do momento que nós vamos nos fixar num lugar só, aí o homem vai pensar em marcar aquele território, certo? A primeira manifestação arquitetônica que nós temos aí nesse período são os monumentos megalíticos. Megalíticos porque eles vão ser muito grandes, certo? Aí 11, 20 metros de altura. A primeira estrutura arquitetônica que a gente vai citar, nós vamos citar do mais simples para o mais complexo. Então, vocês vão acompanhar aí nas imagens uma fotografia de um menhir e uma ilustração. Ela foi retirada de um quadrinho chamado Asterix e Obelix, que foi produzido na França na metade do século XX. E o Obelix, que é esse personagem maior, ele é um produtor de menhir. Ele não só produz o menhir, vocês estão acompanhando aí, ele está talhando uma pedra, né? O que é talhar? É desbastar o material até você chegar no formato que você deseja. E o Obelix, esse personagem dos quadrinhos, ele não só fabrica os menhires, ele não só é um escultor, como ele também escolhe os lugares que ele vai levar o menhir, a estrutura arquitetônica dele, certo? Os lugares que ele acha melhor para marcar o território. A próxima estrutura arquitetônica do período neolítico é o dolmen, tá? Essa palavra ela tem origem bretã, lá do pessoal da Grã-Bretanha, da ilha, né, perto da Inglaterra. O que quer dizer dolmen? Dolmen quer dizer mesa de pedra. O que vocês acham olhando a imagem aí? Será que lembra mesmo uma mesa de pedra? Eu acho que lembra. Então essa é a nossa segunda estrutura arquitetônica. Partindo para a terceira e última estrutura arquitetônica, nós vamos ter os cromeleques, certo? O que vai ser o cromeleque? O cromeleque ele vai ser uma junção do menhir e do dolmen. Só que qual que vai ser a principal diferença? Ao invés dele estar solitário, ser uma unidade só, o cromeleque ele é uma composição, geralmente uma composição circular, tá? Geralmente, dentro dos estudos que dentro das estruturas que foram encontradas até hoje, certo? E o cromeleque mais famoso de todos fica nas proximidades da cidade de Londres, na Inglaterra, e é chamado de Stonehenge. Vamos acompanhar as imagens. Nós temos aí as estruturas rochosas. Essas estruturas têm o diâmetro do círculo tem quase 30 metros, o círculo com todas as pedras juntas, certo? E cada pedra pode chegar aí a mais de 4 metros de altura. Algumas pedras estão parecendo os dólmens, se vocês observarem nas imagens, tem as duas estruturas e a pedra de cima, e algumas estão sem. Não sabemos se essas estruturas foram feitas para ficar desse jeito ou se a ação do tempo que as deixou assim, sem a parte do topo. Para finalizar, no finalzinho ali do período neolítico, nós vamos ter a idade dos metais, certo? Bem no finalzinho do neolítico, nós vamos partir por um outro período. A idade dos metais vai conservar todas essas características que eu havia dito de sociedade, né? Seres sedentários, organizados agora em classes sociais, com propriedade privada e
produtores de manifestações artísticas de certos materiais. E aí, como o próprio nome diz, Idade dos Metais, nós vamos ter o início da produção de metais em bronze e mais para frente em ferro, certo? E aí nós vamos finalizar a nossa história da pré-história. Por quê? Por que esse nome, né? Pré, antes da história. O que quer dizer isso? A história ela vai começar com a invenção, uma invenção bastante importante, que é a invenção da escrita. A partir do momento que a humanidade inventou a escrita e foi capaz de contar a sua própria história, a nossa história começa. Antes disso, nós temos a pré-história. Então, vamos ficando por aqui. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado. Espero que tenham feito as suas anotações. Uma sugestão é que, quando você for organizar as suas anotações, organize assim: período paleolítico, período neolítico, manifestações artísticas, os seus exemplos. Não precisa ficar preocupado com datas, mas sim com os significados. Então, até a próxima.